Eu não tô aqui para ser chato, para ser pessimista, mas eu fiquei bem injuriado com esse gol que o Corinthians sofreu no final. Não foi só pelo fato do Corinthians ter sofrido um gol de um time que jogava com um a menos, mas o time do Noroeste, sem brincadeira, eu não consigo pontuar um jogador que teria condições de jogar no time grande hoje. Jogou no 5-4-1 só com o Carlão lá na frente e veio só para não tomar gols, então foi um ataque contra a defesa. Pô, e a gente consegue ainda tomar um gol no final. Sério, Beck, que defesa é essa? E o Hugo também ficou meio indeciso na saída de bola. Então, assim, não vou ficar aqui esbravejando e tal, mas eu vou apontar o que eu achei de bom no jogo, tá? E vou apontar o que eu achei de ruim. O Corinthians entra em campo hoje no sistema 4-4-2, losango, que é o mesmo sistema que o Ramon Dias utilizou em todos os jogos da reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, e o mesmo esquema que o Ramon testou em todos os jogos, né, do Corinthians, os 6 jogos na temporada 2025. É claro que contra o Red Bull Bragantino teve um teste no 4-3-3 e eu acho que contra o Velo Clube, agora não sei quanto o Água Santa, não vou lembrar, mas teve mais um jogo ali que ele testou um 4-3-3. Esse 4-3-3 não tem dado certo. E aí o Ramon ele sempre volta para o losango, tá? No jogo de hoje, para analisar o jogo em si, vamos lá, é bem simples de analisar esse jogo. O Corinthians entra com a linha de 4, com o Ranieri na frente da zaga, com o Carrillo na direita, com o Coronado na esquerda, com o Memphis na ponta do losango e na frente o Thales e o Romero. Se tratando de bola rolando, de jogo, o Corinthians dominou a partida. E aí o Corinthians no primeiro tempo, pega esse time no 4-5-1 do Noroeste, o Corinthians no seu esquema, né, coloca um ritmo de jogo moderado para ganhar a partida. Né? O primeiro gol, jogada de escanteio, a bola sobra Coronado, tapa na pelota, o Corinthians termina o primeiro tempo ganhando por 1-0. Olha só, o Corinthians pouco criou. Eu não vi criações, eu não vi triangulações. O lado direito e o lado esquerdo do Corinthians não tá legal, velho. Não tá legal de você falar assim, pô, esse time tá amassando. Me preocupa. Principalmente, tem que torcer muito para o Mateuzinho não lesionar numa reta final de competição. Oitavas, quartas, semi, mata-mata, de Copa do Brasil, de Libertadores, o Mateuzinho não pode lesionar, tá? Porque o Léo Maná, ele é fraco, ele é muito fraco, tá? O lado bom do Corinthians é o Coronado. O Coronado jogou aberto lá na esquerda, no losango, e o losango, é o lugar que não tem jeito. O Ramon e o Emiliano cismaram que o Coronado tem que jogar ali. Não tem jeito, velho. Eles não. Para mim era muito mais fácil você colocar o Coronado hoje atrás dos 2 atacantes, ou colocar o Memphis de atacante junto com o Thales e pôr o Rian na esquerda. Entendeu? Põe qualquer um ali na esquerda ali do losango. Aí você põe o Coronado para frente e deixa lá na frente os 2 atacantes, o Memphis Depay e o Thales Magno, por exemplo. Eu queria ver essa dupla, mas aí ele tem que pôr o Romero. O Romero não se ouviu falar no nome dele no primeiro tempo. Sério, acho que ele não participou do jogo no primeiro tempo. Então eu não iria com essa escalação inicial. Eu colocaria Coronado na ponta do losango, lá na frente o Memphis e o Thales. Já que os 3 estavam em campo, eu só mudaria a posição. Entenderia, se fosse para poupar, que um deles não estivesse jogando. Mas já que os 3 estavam em campo, eu não gosto da posição que o Coronado joga, né, na posição de hoje, jogando no losango do lado esquerdo. Não gosto do Memphis de meio. O Memphis não solta a bola como meia. O Memphis não é um bom meia armador. Já ficou claro isso. E aí eu prefiro o Memphis lá na frente, do lado de um atacante que poderia ser com o Thales. Mas mesmo o Coronado jogando no lado esquerdo, ele foi o melhor do time. Porque ele não ficou lá parado, né, na esquerda. Ele correu, ele pisou na área. Teve aquele lance no primeiro tempo que ele vem fatiando, né? Dribla 1, dribla 2, dribla 3, a bola cola no pé. Enfim, uma bela jogada do Coronado. Tecnicamente, ele é muito bom. Você imagina o Coronado jogando ali do lado esquerdo, perto da área. Eu acho que o Coronado pode ser o nosso 12º jogador para várias posições no início da temporada, né? Para o restante da temporada, com o Garro voltando. Uma coisa que ele vai se mostrando é que ele pode brigar pela posição com o Bidon.
Tudo bem, hoje é o Noroeste em casa, não sei em grandes jogos, mas ele pode brigar ali. Eu não gosto do Coronado ali, mas mesmo assim, ele foi o melhor jogador do Corinthians na partida de hoje, jogando no losango do lado esquerdo. E foi nesse mesmo setor, né? O Corinthians já havia feito uma substituição, o Carrilho sai para a entrada do Charles, certamente é para poupar o André Carrilho. O Charles entra, participa ali, né, daquela triangulação do lado esquerdo, em que sai o gol do Thales Magno, ele protege. E o Thales Magno, eu falo para você, gente, o Thales Magno, no lugar dele, é dentro da área. É dentro da área. Você coloca o Thales Magno fora da área, ele mata contra-ataques, porque ele gosta muito de pisar na bola, de ciscar, de proteger. Ele é grande, né? Ele usa o corpo para proteger. Fora da área, ele tira um pouco o ritmo de jogo do time. Então, eu não gosto do Thales fora da área, mas o Thales dentro da área é muito bom. Tá aí, pô, o Thales Magno é o substituto do Yuri Alberto para o restante da temporada. Espero que o Ramon enxergue assim. Por exemplo, o ataque é Memphis e Yuri. O Yuri não tá bem? Põe o Thales no jogo. Ele vai fazer a função de centroavante. Cara, dentro da área ele é matador, velho. Por quê? Porque ele tem qualidade técnica, ele não tem velocidade, ele não é do drible do 1 contra 1. Pode até de vez em quando, como foi com aquele jogo lá no Cuiabá, que ele deu uma pedalada, sofreu o pênalti, ele vai fazer esse tipo de jogada. Mas ele não é o cara da velocidade que vai jogar pelos lados. Em relação ao Coronado, eu gosto dele mais perto da área, mas ele jogou, mesmo jogando distante, ele, né, ditou o ritmo ali e participou, né, da jogada. E o Corinthians, ele pareceu um pouco preguiçoso no jogo, no segundo tempo, cadenciou, depois que fez o gol, sentou no resultado, e tem um resultado que existe, né, um ditado no futebol, que o 2-0 é um resultado perigoso. Parece até uma loucura falar isso, né? 2-0 é um resultado perigoso? Pô, 2-0 você tá com uma boa vantagem. 1-0 é perigoso. Mas no futebol, esses ditados antigos parece que realmente é incrível, né, velho? É incrível como um ditado no futebol você tem que levar a sério. No Corinthians, 2-0, olha como o resultado é perigoso realmente, né? No Noroeste tem um jogador expulso, né? O Filemon, e expulso, claro, né? De forma correta pelo árbitro, né? O Yuri ia sair na cara do goleiro. E aí, na cobrança de falta, o Coronado não faz o gol, que é bem na entrada da área. O Memphis deixa cobrar. Se fosse o Romero, não ia deixar. E na sequência, em um lance, ali no finalzinho do jogo, o Cicinho, aquele lateral que jogou muito tempo no futebol búlgaro, né? E jogou muito tempo no Santos também. Jogou revelado na Ponte Preta. Ele dá uma enfiada de bola, assim, ó, né, aquele passe por trás da zaga. E eu acho que o André Ramalho falhou, o Kaká vive dormindo. O Kaká é um perdido, né? Dentro de campo. Para mim, não serve para ser zagueiro do Corinthians. O André Ramalho vacilou e eu acho que o Hugo também ficou indeciso na saída. Ouso dizer, tá? Que o Hugo talvez tenha sido ali dos três o que mais falhou, porque ele fica indeciso, demora, né, para tomar atitude. E aí o cara vem, dribla o Hugo com facilidade, dá um tapa e faz o gol do Noroeste. Nós temos um sistema defensivo que precisa de reforço, entendeu? Essa é a verdade. Então o Corinthians precisa de ajustes e não podemos deixar quieto, temos que apontar sim os erros do Corinthians, né? O Kaká não é zagueiro para o Corinthians, o André Ramalho deixa a desejar muitas vezes, ele é muito lento, enfim, é um zagueiro que vacila. O André Ramalho, ele é gente boa, ele é inteligente, ele tem a saída de bola boa, mas como zagueiro, para zagueirar mesmo, ele me preocupa às vezes, mas nada me preocupa mais do que o Kaká. E o Hugo Souza precisa estar concentrado, né, o jogo todo, porque às vezes o Hugo toma uns gols meio bobos, né? Esse, por exemplo, se ele toma a decisão correta, né, se ele não fica em dúvidas, talvez ele evitaria esse gol do Noroeste. O Corinthians ganhou, legal, mas estamos pensando também no futuro. Essa é a minha visão em relação ao sistema defensivo. Do meio para frente, a gente está bem servido, né, no sentido de time titular. Então dá para a gente, né, também imaginar, né, um Corinthians hoje lá na frente ali com bons jogadores. Claro que precisa de reforço, precisa também na frente. Mas o sistema ofensivo do Corinthians é melhor que o defensivo. Vamos para o Samir, analisa jogador por jogador. Vamos começar aí pelo Hugo, tá? Hugo falhou no gol do Noroeste, então daria uma nota 5 para ele. Ainda bem que a gente não foi o gol de empate, ganhávamos por 2-0. O Léo Maná não comprometeu
defensivamente, porque o Noroeste jogou só com o Carlão lá na frente, 5-4-1. Mas, para mim, foi um desastre ofensivamente. Não sabe cruzar uma bola, não sabe driblar por dentro, não sabe fazer, não faz uma ultrapassagem, não toca e passa, não vai na linha de fundo. Pô, um lateral que não vai na linha de fundo, um lateral que não arma o jogo por dentro, um lateral que pega a bola e dá chuveirinho na área, um lateral que não sabe dar um drible e abrir uma marcação, para mim é um jogador que não serve para o Corinthians. Né? Nota 4, aí o pessoal tá dando, enfim. Quem quiser defender o Maná, porque ele é da base, e se é da base tem que defender, cara, siga o seu caminho. Eu acho que o Maná não é jogador pro Corinthians, tá? André Ramalho, mais uma vez vacilou. Como diz um amigo aí, marca fofo, né? Não sei que termo é esse que vocês usam agora, né? Marca fofo, enfim, né? É um jogador que dá, né, as suas brechas no sentido de marcação e até posicionamento. É um atleta que com a bola nos pés é o melhor da defesa para sair jogando. O passe vertical dele é o melhor que a gente tem da nossa linha de 4, com certeza. E até da nossa defesa toda, né? Porque o Ranieri faz parte dessa defesa como primeiro volante, e a saída dele é bem ruim. Nota 4, nota 5 aí pro André Ramalho. O Kaká, sujeito a chuvas e trovoadas, é um zagueiro limitado e que uma hora ou outra vai entregar a bola, vai entregar o jogo. Nota 4 também pro Kaká. O Bidu também, nota 4, nota 5, porque, enfim, é confuso, ele é estranho, ele me dá medo. Tem hora que ele teve um lance acho que foi no segundo tempo já, que ele saindo jogando, ele começa a carregar uma bola da lateral esquerda para dentro da área. Eu fico, por que ele não vai para frente? Ele atravessou o campo. Quem lembra desse lance? O Ranieri é o mesmo de sempre, perdido na marcação, não sabe nem às vezes virar o corpo para receber uma bola para o passe. A visão periférica dele é ruim, o passe dele, a saída é ruim. Passa. Carrilho, sempre bom, sempre ótimo, um grande jogador. Hoje perdeu uma bola lá também, mas os caras não tinham contra-ataque, foi logo no primeiro tempo, não sei se vocês viram no meio campo. Mas ele acerta 90%, o Carrilho é muito bom. Coronado, para mim o melhor jogador da partida, um atleta que vem sendo prejudicado pelo Ramon Dias por conta da escalação. Já é o segundo jogo que ele atua no losango do lado esquerdo. Eu não gosto do Coronado ali, mas mesmo jogando ali, ele pisou na área. No jogo contra a Ponte Preta, jogando no losango, ele deu o lançamento, deixou o Yuri na cara do gol. Cara, o Coronado, podem falar o que for, mas ele aproveita a oportunidade. Agora a gente tem que entender que ele está num esquema que ele está longe da área. Quem jogou na posição do Garro foi Memphis Depay. Então, um Coronado para mim, top. Então, para quem acha que eu não vou elogiar ninguém, elogiei o Coronado, elogiei o Carrilho e vou voltar a criticar agora porque o Memphis, para mim, não fez uma partida legal. O Memphis demora para entrar na melhor condição física dele, ele demora. Na posição de meia, ele prende demais a bola, não solta a bola quando é para soltar. Enfim, não gosto do Memphis na função de meia, jogando atrás dos atacantes. Lá na frente, o Thales eu tenho que elogiar porque ele fez o gol. Quando a bola chega nele, ele guarda. E o Romero, péssimo dos péssimos, dos péssimos, dos péssimos, nem tocou na bola, né? Fez aquele gol lá que estava anulado, foi o único lance dele no jogo. Thales e Coronado decidem, o Corinthians vence mais uma, desta vez o Noroeste, mas erros defensivos voltam a aparecer e assustam, né? O que não precisava. E o Memphis Depay jogando numa função diferente? Eu quero falar com vocês sobre isso. Tô aqui de novo na sala Google da Band, né? Eu acabei de comentar pela Band News FM essa vitória do Corinthians sobre o Noroeste, que assim, era para ter sido uma vitória tranquilíssima, com os 2-0 construídos até a reta final do jogo. O Noroeste não atacou o Corinthians teve méritos em relação a isso, ocupou o campo ofensivo e não deixava o Noroeste sair. O Noroeste também pouco tinha a fazer, né? Definiu no primeiro tempo 2 linhas de 5, apenas o Carlão isolado no ataque e ficou esperando. E o Corinthians martelando, perdendo muitas chances, e essas oportunidades muitas vezes fazem falta. Quando daqui a pouco você comete um vacilo ou outro e o placar se torna mais apertado do que deveria, foi o que aconteceu.
Corinthians abre um 2-0 e aí dá uma cochilada no final, um lançamento do Cicinho, né, pela lateral direita, a bola chega até o Pedro Felipe, um jogador que é colocado pelo Paulo Comélio, o técnico do Noroeste, para se aproximar mais do Carlão, e aí ele abre mão um pouco, né, de um sistema tão defensivo, coloca 2 atacantes lá para tentar alguma coisa, e aí nesse lançamento ele antecipa o Kaká e o André Ramalho. Não foi uma falha só do Kaká, não. O André Ramalho tá na cobertura e ele antecipa, chega na frente do Hugo Souza e faz esse gol do Noroeste, e depois... Vale lembrar, o Noroeste já estava com um jogador a menos nesse momento, depois começa a ocupar mais a área do Corinthians, o André Ramalho tem que fazer uma falta na entrada da área, o jogo não era para ter esse susto, mas no final do jogo parecia que o Corinthians tinha dado uma bela cochilada, né? Enfim, isso tem que ser revisto, porque o que mais de impressão negativa deixou no jogo contra o São Paulo, que foi o grande teste até aqui, foram justamente esses erros defensivos e individuais, que acabaram resultando naquela derrota acachapante que foi a derrota para o São Paulo. Em todo o jogo, praticamente, o Corinthians vai lá e toma gol, seja de bola aérea, seja de um vacilo defensivo. Contra a Ponte Preta foi a única vez, né, que o Corinthians acabou não vazando. Então, desta feita, poderia terminar contra o Noroeste um 2-0, mas não, falhou de novo defensivamente. Então, isso tem que ser repensado, corrigido pela dupla, né, Ramon e Emiliano Dias. Agora, no que diz respeito ao que o Corinthians jogou, assim, jogou pro gasto, jogou, digamos assim, com uma certa displicência em alguns momentos. O primeiro tempo até acho que foi bom. O Corinthians produziu e poderia ter feito mais do que 1-0. E chega até o seu gol através do Memphis Depay, recebendo livre dentro da área, numa cobrança de escanteio rápida. Aí a defesa do Noroeste foi quem cochilou e ele desfere um chutaço. O Felipe Alves era uma figura do jogo, já fazendo várias defesas. Ele espalma para o meio da área e o Coronado chega para finalizar. Ele tem essa capacidade, essa característica e faz o primeiro gol. No segundo, aí a gente já tá falando do Charles em campo, que eu sou um crítico do Charles, mas ele entrou muito bem, e entrou com vontade, né, com raça. Ele pega uma bola quase que perdida na lateral esquerda, não deixa a bola sair, faz um tabelamento com o Matheus Bidu, chega no Coronado, o Coronado que é muito inteligente, descola esse passe para o Charles, mas é ponto também para o Charles que se apresenta dentro da área, e aí ele dá uma assistência maravilhosa para o Thales Magno. E mais maravilhosa ainda foi a conclusão do Thales, né? Que consegue fazer um giro e chutar com a bola muito próxima do seu pé, né? Ele não tem uma distância para finalizar e ele consegue tirar ela do chão, assim, levantar, ela bate na trave e entra, assim, um belíssimo gol pela jogada construída, pela finalização do Thales e por premiar um jogador que tá merecendo uma vaga nesse time, né? Inclusive, até por conta de algumas ausências, né? O Ramon Dias conseguiu colocar o Thales no time mudando o esquema, mudando o sistema. Já vou falar sobre isso. 2-0, Corinthians criando outras chances também, desperdiçando mais no primeiro tempo do que no segundo, e aí depois desse segundo gol meio que, né, vamos ver o que acontece e tal, e aí tem aquele lance do Yuri Alberto, que já tá no campo também no segundo tempo, em que o Rodolfo Filemon, que já tinha cartão amarelo, mas na verdade ele toma um direto, porque ele faz uma falta fora da área, mas interrompendo uma chance clara de gol. O Yuri tava só com o goleiro à sua frente, né, com o domínio da bola. Então ele faz a falta e recebe o vermelho, e aí o Corinthians até desperdiça a falta, né? A bola passa perto, né, do Coronado. Muita gente acha que o Memphis tinha que ter cobrado, enfim. Mas aí o Corinthians fica com 1 a menos, tem esse lance criado, e aí na sequência o Noroeste consegue ainda fazer um gol e assustar no finalzinho de jogo. Mas enfim, tem algumas questões pra gente debater, pra gente falar com relação às escolhas do Ramon. Ele não tinha o Martínez, não tinha o Alex Santana, não tem o Maicon, não tem o Garro, não tinha o Mateuzinho. Então o que ele faz? Ele mantém o esquema, tá? Ele mantém o esquema com o Ranieri abrindo o meio campo, o Carrilho na direita, até aí não muda nada, só que aí ele coloca o Coronado pelo lado esquerdo, naquela função exercida pelo Bidon, sabe? E na ponta do losango ele coloca Memphis Depay. O Memphis como um meia, vindo de trás, atrás do ataque. O ataque formado por Romero e Thales Magno. O ponto que destoou pra mim do jogo foi o Romero. O Romero não se encontra nesse posicionamento, né, mais enfiado ali, mais como 9, falso 9. Ele não consegue fazer essa função
E acho que, enfim, prejudica o jogo dele e ele individualmente não tem conseguido ajudar. Até fez um gol que foi anulado num lance impedimento, num passe maravilhoso no Memphis para o André Carrilho, mas o Carrilho estava na frente, ele cruza e o Romero faria o gol. Depois teve um outro gol anulado, acho que é o Yuri que cruza, e aí o Charles acaba entrando, né? Só que a bola bate no braço dele, tem que anular, não tem o que fazer. Enfim, eu gosto dessa função do Memphis atrás do ataque e eu sei que muita gente não gosta. Por que eu gosto? Porque tava falando que o Romero não foi bem, né? O Thales, sim, se movimentou. Todos eles foram bem. O Coronado fez um baita jogo, na minha opinião. O Thales Magno se movimentou e ainda fez um gol. O Coronado fez o outro gol também. E o Memphis, cara, por que eu gosto dele nessa função? Quando ele fica lá na frente, ok, a dupla funcionou muito bem no passado, Memphis e Yuri, mas eu não acho que isso abdica daquilo que o Memphis tem de melhor. Bom, ele criou uma chance no primeiro tempo que foi uma bicicleta se colocando numa situação de impedimento até, né? Ele tava na banheira porque ele tenta a infiltração, a bola rebate e ele fica ali na banheira voltando e tal, só que aí a bola vem do defensor, o que tiraria o impedimento dele. E ele, num recurso técnico maravilhoso, mata no peito e dá uma bike e o Felipe Alves faz a defesa. O gol do Coronado surge por uma presença de área do Memphis, que domina dentro da área e fuzila o Felipe Alves, que dá rebote e o Coronado faz o gol. O Memphis fez outra grande jogada também, entrando a dribles, buscando o tabelamento. O Coronado também faz uma, né, que ele entra a dribles e chuta fraco. Então, assim, eles se alternam muito e o Memphis vindo de trás, ele tem qualidade para dar passe, ele tem qualidade para finalizar, para buscar combinação de jogadas, para infiltrar como um elemento surpresa. Então, eu não vejo problema. Tem muita gente problematizando o Memphis de meia, porque não é. Ele é um atacante que tá jogando um pouco mais recuado, e aí dá uma ideia de ser um 4-3-3, mas na verdade não é. É o mesmo sistema de losango com dois atacantes. E aí, claro, né, as coisas se movem com o jogo em andamento. Mas eu não vejo problema, inclusive gostei da atuação do Memphis, gostei. Acho que ele foi envolvido no jogo, já está um pouco mais solto fisicamente e participando, buscando dribles vindo de trás, buscando tabelamento, algumas finalizações que ainda não estão mais assertivas, mas se você lembrar do Memphis no ano passado, ele chega e demora. Ok, ele dá uma ou outra assistência já nos seus primeiros jogos, mas ele demora para se soltar fisicamente. E aí depois ele arrebenta aqui no futebol brasileiro. A temporada é muito longa. O Memphis está devendo, pelo que a gente conhece dele, pelo que a gente espera dele, sim. Mas eu gostei do jogo dele. Acho que gostei do jogo dele e acho uma saída interessante do Ramon colocar o Memphis ali vindo um pouquinho mais de trás. Não sei no derby, não sei o que vai acontecer. Segunda-feira tem o Novo Horizontino. E aí, provavelmente, o Ramon vai dar uma descansada legal, geral na galera. Talvez alguns minutos pro Garro, não sei, visando o derby. Bom, ele vai começar a treinar nesse domingo, né? Dificilmente vai ter alguns minutos contra o Novo Horizontino. Talvez no derby, porque ele tá sendo preparado justamente pro jogo da pré-Libertadores contra o Universitário Central da Venezuela no dia 19 de fevereiro. Então, tem um foco aí essa semana no derby e o Corinthians precisa corrigir algumas coisas. Eu acho que tem alguns avanços interessantes, né? As trocas do Ramon, eu gostei. Daqui a pouco a gente poderia ver um pouquinho mais do Pedro Raul, o Héctor Hernandes até acabou entrando, mas nada pôde fazer, né? Porque entra sempre nos minutos finais. Mas o Yuri, né? É o titular, tem que ganhar ritmo, fisicamente ele sempre sobra, né? Então não fez o seu gol ainda em 2025, então ele acabou entrando também. O Luiz Eduardo entrou, né, no lugar do Coronado, que é um meia que se fala maravilhas, um menino que eu queria ver mais, né, a gente viu muito pouco tempo, mas o Palácios entrou, ganhou alguns minutos, o Charles entrou muito bem, eu sou um crítico dele, e ele não tinha, né, repito, Alex Santana, Martinez, poderia ter colocado o Rian, optou pelo Charles, e o Charles entrou muito bem nesse jogo, enfim, mais o Yuri Alberto, aí foram as trocas do Ramon na partida. Eu gostei de algumas coisas, não de tudo. Acho que a vitória é importante, né? Mais uma vitória em casa. Nos últimos 13 jogos em casa, o Corinthians tem 12 vitórias. E no Campeonato Paulista vai muito bem, obrigado, com exceção do Majestoso, que é a desconfiança, é a pedrinha no sapato e aquela pulga atrás da orelha do tipo assim, poxa, quando pegou um adversário mais forte, não conseguiu e ainda tomou, né, um totó no segundo tempo do São Paulo, muito por erros também que o Corinthians cometeu. Então, essa desconfiança só vai ser sanada se o Corinthians fizer um bom jogo contra o Palmeiras, mesmo que não vença, mesmo que seja um empate, mesmo que perca eventualmente, mas jogue bem. Claro que o ideal é vencer, para dar essa resposta efetiva do que aconteceu no Clássico. Afora o Clássico, o Corinthians venceu todas. Então, assim, o Campeonato Paulista caminha por uma classificação com um bom rodízio que o Ramon tem feito, com boas opções, com boas alternativas, mas com alguns erros defensivos e esse clássico majestoso que ficou difícil de digerir.
Se o Corinthians pegar o São Paulo ali na frente, na fase de mata, por exemplo, vai ser um embate de revanche, nesse tom. Esse jogo contra o Palmeiras, ele tem um pouco desse sentimento exatamente porque em clássicos o Corinthians precisa voltar a jogar melhor. E o jogo é na casa do Palmeiras, então o torcedor obviamente está esperando uma imposição, uma atuação um pouco mais convincente.